A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical. Neste vídeo você vai acompanhar comigo e juntos vamos preparar a lição 12 na classe dos juvenis. Cuidado com o ego e suas ambições. Meus irmãos, só um pedido de desculpas ou uma licença a você que sempre gosta de ver aqui os professores de gravata, tá? Está muito calor. Meu estúdio /quarto não tem ar-condicionado, tá bom? E a gente geralmente grava ali dentro daquele horário que dá, tá bom? Mas estamos comprometidos com a obra de Deus, tá bom? Deixa de assistir a aula, achar que eu não sou sério, porque eu estou sem gravata. Tô com a camisa, tá bonitinho, tá? Tá bom? Olha só, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe aí o seu comentário, que é muito importante para nós. O seu comentário é extremamente importante para nós, tá bom? Também quero pedir que você se inscreva no canal, quero pedir que você dê uma olhada aqui na descrição dos vídeos. Tem um link aqui para você acessar o treinamento Transforme Suas Aulas, um treinamento para professores da EBD, onde você vai aprender a preparar uma aula, planejar uma aula, tudo que você não aprendeu. Te colocaram na sala de aula e você tá aí, não é? Parabéns! Agora deixa eu te perguntar, quanto vale o seu ministério? Você acredita no seu chamado? Quem acredita no chamado investe nele. Então, com um pequeno investimento, com preço de lançamento, você vai adquirir um treinamento que vai lhe ajudar a... Você vai aprender a preparar uma aula, planejar uma aula, aplicar uma aula, ou seja, ajudar o aluno, pegar aquilo que ele aprende com você na sala de aula e aplicar no dia a dia. Não adianta nada aprender a palavra e não praticar, não é verdade? Mas como aplicar? Nós precisamos ensinar a aplicar aquilo que ensinamos na sala de aula. Senão, realmente, o aluno aprende, mas não aplica, não coloca em prática. Você vai aprender isso nesse treinamento. Vai aprender também a diversificar sua forma de dar aula. Você é aquele professor monótono? Sua aula é uma monoaula, só você fala e mais ninguém? A sua aula é um exercício de aventura. Uma hora você está se achando, outra hora você está perdido, uma outra hora você está super bem, outra hora, sabe? Quando os alunos acham que você, nossa, que aula top, você se perde todo na aula. E muitas vezes você está desanimado, querendo largar tudo, achando que você não tem habilidade para ensinar. Mas na realidade, ensinar é uma habilidade, é uma arte. Nós aprendemos, desenvolvemos e aprimoramos. E você vai aprender no treinamento Transforme Suas Aulas como ensinar de diversas formas. Porque tem alunos que aprendem ouvindo, outros falando, outros repetindo. Sabe quando o pregador fala assim, ó, repete essa palavra aqui comigo? Não é frescura, é exercício de oratória para que a pessoa absorva e fixe aquele texto na sua memória. Isso é aplicado em tudo quanto é lugar. Você vai aprender também que você, usando diversas formas de ensinar, você envolve mais os alunos. Aí aquele aluno que aprende discutindo, ele se sente incluído na aula e muito mais. Preço promocional de lançamento é o primeiro link na descrição. Adquira já o seu treinamento Transforme Suas Aulas. Será bênção para você e você estará me abençoando também. Bom, cuidado com o ego e suas ambições é o tema da lição 12 na classe dos juvenis. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Terceira João, deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Capítulo 3, tá? Terceira João, capítulo 3, tá? O texto está em 3 João 5, do 1 ao 11, tá? Bom, vamos olhar aqui a introdução a essa epístola, né? O apóstolo João, afirmadamente, aí ele no ano de 90 depois de Cristo, você sabe que João foi o pastor da igreja de Éfeso, né? Ele escreveu sua terceira carta ao amado Gaio, um cristão proeminente, com o propósito de elogiá-lo por sua hospitalidade e generosidade em receber os missionários enviados, a passo que o adverte contra pessoas como Diótrefes, tá? Então Paulo está aqui colocando, deixa eu só desligar isso aqui, ó. Eu tive que adquirir um novo celular e eu tô tendo algumas, deixa eu baixar o volume dele, que vai dar tudo certo. Pronto, tá? Então, ó, ele vai escrever:
Diótrefes era considerado um mau obreiro, né? Porque ele falava mal do ministério. Não contente com isso, ele não recebia os irmãos, não é? Aqueles irmãos que discordavam de Diótrefes, que era um mau obreiro, ele não recebia, diferente de Gaio. Gaio recebia bem os obreiros que eram enviados, recebia com hospitalidade, com generosidade. Diótrefes não, tá? Nos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos ter cuidado para ter um equilíbrio, tá bom? Por causa de alguns maus obreiros, bons obreiros são mal recebidos, né? Eu vou dar um exemplo positivo aqui. Eu estive agora, quem me acompanha, segue lá no Instagram, @DenisPereiraOficial. Eu estive agora durante 6 dias em uma cidade. Eu viajei para esta cidade, Novo Progresso, no Pará. A igreja me convidou, a igreja cuidou de mim todos esses dias e eu estive ali em 5 oportunidades servindo aquela igreja, em 6, né? Porque além das ministrações para adolescentes e da ministração do culto missionário no domingo à noite, eu ministrei também no domingo à tarde um treinamento para professores da escola dominical. A gente ministra, se você quiser, na sua igreja, a gente faz presencial também. E qual a impressão que eu tive daquela igreja? Que aquela igreja, ela aprendeu a receber as pessoas, receber bem. Acontece que porque alguns extrapolam, porque alguns fazem exigências e não sei o que, tem gente que recebe bons obreiros mal. E na realidade, o que João está nos ensinando aqui é que a raiz disso aqui está na pessoa que recebe. Diótrefes era um mau obreiro, não recebia bem. Gaio recebia bem, recebia com generosidade. É o mínimo que se espera. Não é verdade? Porque nós temos que aprender a honrar os servos do Senhor. Quando nós fazemos isso, lembra? Tem gente que sem saber hospedou anjos, né? Então, vamos lá. Bom, segundo tópico aqui, ó, o cristão verdadeiro, ele é fiel em tudo. João elogia seu amigo Gaio, dizendo que ele é fiel em tudo. Por óbvio, não significava que ele não cometesse pecados, mas que ele procurava, com todas as suas energias, fazer a vontade de Deus. Tá? Então, ser fiel em tudo não significa uma pessoa que não erra, que não peca. Mas ela é tão fiel que quando ela erra, que ela evita o erro a todo preço a qualquer custo, que ela evita o pecado a todo preço a qualquer custo, mas quando ela peca, quando ela erra e vai errar e vai pecar, ela não esconde o seu pecado. A infidelidade não é apenas pecar, é ainda mais esconder o pecado. Fidelidade não é apenas não pecar, é evitar o pecado e quando pecar, eu sou tão fiel que eu não escondo o pecado. Entende? Eu não deixo pontas soltas. Isso é fidelidade, pelas palavras aqui do apóstolo Paulo, tá? Ele não era apenas bem intencionado, mas se conduzia de maneira apropriada, cristã, sincera, sem causar escândalos ao evangelho. Em tempos de redes sociais, os escândalos hoje ganham uma proporção tão gigantesca que nós temos que ter ainda mais cuidado com a nossa conduta, com a nossa vida, não é? Naquele tempo não tinha redes sociais, não tinha mídia, não é? As notícias se difundiam no boca a boca, no boca a boca. E chegou até o conhecimento de João, não é? O bom testemunho de Gaio e o amor com que servia a Deus. Vale lembrar isso aqui que é interessante. Chegou a João a notícia de Demétrios, que é de Diótrefes, me perdoe. Chegou a notícia para João que Diótrefes era um mau obreiro, mas também chegou a notícia que Gaio era um bom obreiro. Tá? Então nós temos que, nós não podemos generalizar. Tem gente que e hoje em dia as redes sociais se propaga muito mais os maus exemplos, os maus comportamentos do que os bons exemplos. Certo? E quando você vai falar positivamente de alguém, tem gente que tipo assim, tá querendo aparecer, tá querendo... Não! É porque nós precisamos entender, certo? Então, existe os maus obreiros, mas a grande maioria são de bons obreiros, são de homens fiéis. E são estes exemplos que nós devemos seguir. O problema é que geralmente os maus obreiros, e aí eu não estou falando tanto de pastores, de título disso, mas de pessoas que estão na internet, como obreiros, como influenciadores. Infelizmente, aqueles que não têm compromisso com a palavra são seguidos por milhões e milhões de
pessoas. A pergunta que não quer calar é: será que as nossas redes sociais glorificam a Deus? Será que as informações que são publicadas, curtidas e compartilhadas sobre nós têm mesmo o bom cheiro de Cristo, daquilo que se dizia sobre Gaio, né? Então, nós em tudo devemos glorificar a Deus, incluindo nossas redes sociais. Eu falo isso muito com os adolescentes, para quem eu na maioria das vezes estou pregando. O padrão de amor de Gaio também glorificava a Deus, pois ele cuidava bem tanto de judeus como de estrangeiros. Afinal, quem ama como Jesus não faz acepção de pessoas, né? Então, Gaio, ele sabia acolher as pessoas. Gaio, ele sabia receber as pessoas. E através da sua hospitalidade, ele revelava o amor do Senhor, né? Então, ele sabia, novamente, equilíbrio, né? Então, não é todo mundo, não sei o que, tal, mas nós temos que ter cuidado para, na tentativa de não receber qualquer pessoa, a gente não acabar não recebendo pessoa nenhuma. Na tentativa de não demonstrar carinho, afeto para qualquer pessoa, a gente não demonstrar carinho nem afeto por ninguém, tá? Então, Gaio tinha um bom testemunho de receber bem as pessoas, tá? Esse é o cristão verdadeiro, ele é fiel em tudo e ele recebe bem as pessoas, tá? Bom, terceiro tópico vai falar sobre oposição à obra de Deus. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Se você não se inscreveu, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixa aí seu comentário que é importante para nós. E não se esqueça de adquirir o treinamento Transforme Suas Aulas, tá top demais. Bom, tópico 3, oposição à obra de Deus, sede pelo poder. Diótrefes, um homem que se dizia cristão no primeiro século, mas não conhecia Deus, pois fazia o mal, não queria apenas ser grande, mas sim o maior. E tem um jeito de ser o maior no reino dos céus, tá? Jesus disse assim, ó, quem entre vós quiser ser o maior, seja o vosso... Isso aí. Para Jesus, posição de governo combina com posição de serviço. Anotou não? Posição de governo combina com posição de serviço, tá? Bom, ele era arrogante e orgulhoso, parecia o próprio diabo. Eita, esse obreiro não detinha as qualidades de um discípulo do Senhor Jesus. E por tal razão, o apóstolo João faz fortes declarações contra ele, tá? Então nós temos que ter muito cuidado. Quer comais, quer bebais, façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não é para nossa vanglória, não é para nossa exaltação. Lembrando também que muitas vezes a ostentação está no olhar do outro, tá? Então hoje em dia, a gente às vezes, dependendo da foto que você postar, dependendo do ângulo que você postar, as pessoas acham que você está querendo ostentar. Né? Então, se você posta uma foto chorando, nossa, as pessoas se condoem, ai, que coisa, que dó, que não sei o quê. Mas se você posta uma foto sorrindo, se você posta uma foto prosperando, as pessoas já, não sei o quê, ó, que os ricos não entraram no reino dos céus, aquela coisa toda. Então, precisa ter esse equilíbrio aí. Mas Diótrefes, ele fazia tudo por interesse próprio, para glória própria. Como se não bastasse isso, ele se opunha à obra de Deus. Tá? A oposição à obra de Deus feita por Diótrefes era tão intensa que ele falava mal de João e sequer o recebia. Considerava-o, pelo visto, como inimigo do trabalho do Senhor. Certamente a influência desse pastor fraudulento, que desejava assumir o mais alto posto institucional e eclesiástico, estava trazendo alguns prejuízos no andamento da obra missionária, a tal ponto que, segundo alguns teólogos, provavelmente esta carta foi pessoalmente recepcionada pelas mãos de Demétrio, um obreiro aprovado. Tá? Então você tem Demétrio, um obreiro aprovado, Diótrefes, um obreiro reprovado. Tá? Então, como a pergunta que não quer calar, e eu vou pedir para você responder aí, até para eu saber que você ainda está aí. Como lidar ou como se proteger de obreiros como Diótrefes? Fraudulentos, arrogantes, enganadores, orgulhosos, não é? Obreiros que tentam alcançar posições por sua própria força, pisando nos outros, tentando... Olha só, nós estamos falando aqui para a juventude da igreja. A pior maneira de um obreiro crescer é pisoteando nas pessoas que estão fazendo a obra de Deus, pisoteando em quem veio antes dele. Né? Nós temos hoje muitos jovens querendo ser usados por Deus, mas nós vamos ensinar aos jovens que eles precisam aprender a respeitar quem está antes, quem está liderando eles, precisa aprender a respeitar. Porque um grande perigo
cair nesta tentação de Diótrefes e se tornar um opositor da obra de Deus, por causa de posições, por causa de poder, por causa de títulos, né? Então é muito interessante, eu estava resolvendo algumas coisas agora na rua, e o Senhor ministrando no meu coração enquanto eu andava na rua, né? Que muita gente quer posição de governo, né? Porque posição de obreiro é posição de governo, é posição de liderança. Mas antes de José chegar à posição de governo, teve um processo. Daniel, processo. Davi, processo. Por quê? Porque posição de governo combina com habilidade para perdoar, combina com habilidade para servir, combina com habilidade para lidar com críticas e elogios sem se afastar do propósito, né? Então eu estava pensando em José. Olha que interessante. Você tem ideia o quanto de crítica que José teve que absorver, lidar e tratar nos 14 anos de governo? Depois eu não sei o que vai acontecer. Mas você já parou para pensar que quando José chega ao trono, ele viverá os 14 anos mais intensos de sua vida? Serão 14 anos, a gente pode conjecturar sem forçar o texto, são 14 anos sem férias, porque tudo vai sair da mão dele. E aí eu estava pensando, nos primeiros 7 anos, que são anos de fartura, você imagina o tanto de crítica que José recebeu, porque ele teve que convencer as pessoas que viria um tempo de seca. No tempo de seca, ok, não tem nada produzindo, então José é o top, é o cara. E talvez alguém surja até dizendo, por que ele não guardou mais, né? Mas nos 7 anos de fartura, você tem ideia com que ele teve que lidar de crítica? Você tem ideia como que foi difícil fazer as pessoas acreditarem que viria uma seca tão absurda que eles teriam que guardar bastante comida nos tempos de fartura? Por que José conseguiu isso? Porque ele era um homem íntegro. José era um homem confiável, né? Então, estas características não se desenvolvem no trono. Estas características se desenvolvem no processo. No trono, você precisa chegar pronto. No lugar de serviço, precisa chegar pronto. No reconhecimento como obreiro, pronto. Não é? No lugar onde Deus te quer, você precisa chegar pronto. Na posição que Deus nos quer, não é o lugar para sermos preparados. O preparo é antes, o processo é antes. Para que quando chegarmos onde Deus quer nos colocar, estejamos prontos. Prontos para perdoar, prontos para servir, prontos para avançar em direção ao propósito, independente de críticas e elogios, prontos para permanecermos fiéis, porque tem muita gente que ao chegar em posição de governo se esquece do Senhor, né? Então, enquanto não está em posição de governo, está vivendo uma vida de escassez, ama a Deus, aquela coisa maravilhosa. Quando chega em posição de governo, que hoje as redes sociais conseguem colocar muita gente rapidamente em posição de governo, de prosperidade, de dinheiro, de riqueza, quantos influenciadores se esquecem do Senhor, abandonam o Senhor, né? Então, tudo isso nós precisamos aprender e ensinar para essa turminha que está chegando, não é? Por quê? Porque nós precisamos respeitar as pessoas que vieram antes de nós. E nós precisamos também ter um filtro. Eu estou usando aqui essa expressão, esse momento aqui, para dizer que nós estamos com esta aula ensinar os jovens, os adolescentes ali da classe dos juvenis, que nós vamos ter um filtro. Não é porque alguém tem milhões de visualizações no YouTube, ou no TikTok, ou no Instagram, que nós devemos segui-lo porque ele fala sobre Jesus. Nós precisamos ter o filtro. Qual é o nosso filtro? O nosso filtro é a palavra de Deus. Essa pessoa tem compromisso com a palavra de Deus? Essa pessoa tem compromisso com a igreja local? Essa pessoa tem sobre ela alguma autoridade? Ou ela é pastor de si mesma? Quem se pastoreia a si mesmo não é ovelha, é lobo. É lobo. Aliás, é pior que lobo, porque lobo anda em matilha. Tem uns influencers aí, influencers gospel, influencers cristãos. Ninguém sabe quem é o pastor deles, eles falam o que eles querem. Certo? Aliás, cuidado, porque hoje muitos para combater a religiosidade, estão ensinando rebeldia. Então tem muitos ensinando que não é para obedecer ninguém, não tem que obedecer pastor, não tem que obedecer ministério, esse ministério quadrado, essas pregações retrógradas.
São os diótrefes atuais. E que arrebanham milhões de pessoas. Porque eles sabem fazer o show, eles sabem... E aí? Então nós vamos aprender a ser como Demétrio, a ser como Gaio, fiéis ao Senhor, sendo fiéis a líderes fiéis. Que pode dizer o que quiser, irmão. Uma coisa que você não pode deixar na sua igreja, viu? É as pessoas medirem a Assembleia de Deus por outras igrejas. Sempre que você puder, diga, a Assembleia de Deus é uma igreja séria. Ela não é perfeita, porque perfeita é só a noiva do Cordeiro. Mas a igreja Assembleia de Deus é uma igreja séria, comprometida com o reino, comprometida com a palavra de Deus. O sistema de ensino que temos na Assembleia de Deus não existe em nenhuma outra igreja. Nenhuma outra igreja. A maior falácia que existe é de gente que diz que a Assembleia de Deus não gosta de ensino da palavra de Deus. É falácia, é mentira, porque nós somos comprometidos com a palavra de Deus. Os maus obreiros, além de terem uma motivação ilegítima, pregarem rebelião contra os ministros de Deus, ainda atuam para impedir que outras pessoas cooperem com aqueles que trabalham na obra do mestre. Né? Então, isso mostra o quê? Que o desejo destas pessoas não é o desejo de reino. Não, eles são preocupados apenas consigo mesmos. E por que que eles têm ibope? E por que que eles são acompanhados por multidões? De novo, eles sabem fazer o show, né? Eles sabem, aquela coisa toda. Então nós temos que ter muito cuidado, tá? Então eu ensinaria neste domingo aí a classe, presta atenção quem vocês acompanham, presta atenção quem vocês seguem. Principalmente a rede social, tá cheia de diótrefes, gente rebelde, gente que não aceita pastorado de ninguém, gente que critica a igreja abertamente, aliás, tem gente que está no ministério e detona o ministério. Isso é a coisa mais hipócrita que existe, tá bom? Mas a gente tem que ensinar, temos que tomar cuidado, temos que aprender com gente que veio antes de nós, temos que aprender com gente que tem menos conhecimento que nós, mas tem mais sabedoria, tem mais autoridade, tem mais vida com Deus, tem mais experiência com Deus, viu? Nós temos que aprender. Muito bem, conselhos e conceitos aí para nos ajudar diante destas situações e deste perigo dos maus obreiros. Primeiro, não seguir o mal. Após expor a conduta não cristã de Diótrefes, João aconselha que Gaio não siga o caminho trilhado por ele, haja vista que seguir o mal nunca é uma boa opção, pois a pessoa prejudica a si mesma, além de agir contra Deus. Tá? Então, veja, não gosto de falar nomes, né? Mas, uma vez que uma pessoa de entre nós, ela se afasta da igreja, ou mesmo que continue frequentando igrejas, mas está distante da palavra, não segue. Quem segue quem pratica o mal, está seguindo o mal. Então, por isso que, assim, nessa aula, ensina aí os seus alunos, de novo, filtro. Gente, não segue todo mundo, não. Segue, não. Olha, é melhor seguir um coach, que não tem nada a ver com cristão nem nada. Um coach, vamos lá, palavra motivacional, do que uma certa turma aí que fala em nome de Jesus, mas que distorce a palavra de Deus completamente. Isso é um perigo. Perigo, tá? E a escola dominical está aí para te ajudar a fazer essa seleção. Quem faz o bem é de Deus. João em seguida menciona algo singelo, porém profundo. Quem faz o bem é de Deus. Ou seja, Deus é a fonte de toda bondade, beleza, amor, e por isso, tudo que envolve bondade, benignidade tem a ver com o mover de Deus. Por outro lado, os maus, aqueles que agem contra a vontade do Senhor, não conhecem a Deus como Diótrefes. Podem falar dele, mas não conhecem. Todos nós temos, diante da vida, escolhas a serem feitas. Bênção ou maldição, vida ou morte. Cabe a cada um de nós escolher qual caminho seguir. Tá? Então, o melhor caminho a seguir é o caminho do bem. E o caminho do bem indica respeito às autoridades. Não é? E Diótrefes, ele queria pastorear a igreja de Éfeso, sem, contudo, respeitar o pastor daquela igreja. Diótrefes não aprendeu que respeito não se compra, muito menos se exige, se conquista. E se conquista com humildade, se conquista servindo, se conquista com amor, se conquista ao longo do tempo. Amém, meus amigos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe
inscrevam-se no canal. E até o nosso próximo encontro para prepararmos a próxima aula, que vai falar com o tema lindo: lute por sua fé. Até a próxima aula, Deus abençoe vocês. Deus abençoe.